2 casamentos frustrados, 3 falências nas costas, 4 amigos que eu considerava mais do que irmãos e 5 problemas graves que eu não sabia que eu tinha, eu descobri muito tempo depois e que eu já vou te falar sobre isso aqui na frente. E tu sabe qual que é a parte boa de ter acontecido tudo isso? É que com a sabedoria de hoje, depois, né, do olho do furacão, como a gente chama, eu percebo que com poucos ajustes dava pra ter evitado tudo isso de acontecer. E sim, nesse vídeo eu vou te falar como ainda em 2025 você pode literalmente mudar de vida e subir do teu nível, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele cognitivo, seja ele psicológico, seja ele relacional. Você pode fazer isso esse ano ainda. Só que antes, eu queria esclarecer aqui um ponto contigo, que eu acredito que é importante, tá? Quando a gente fala desse lance de mudança de vida, tá? É muito relativo a mudança de vida, porque eu te falei com base na minha experiência, coisas que eu mudei de vida, com base na minha experiência, coisas que pra mim eram importantes ter mudado pra minha vida poder ter sido transformada, né? Pra poder ter ido embora. Aquela não é uma maré, aquela tsunami de azar, dá pra dizer assim praticamente, que não chega a ser azar, né? Foi colheita, né? Foi apenas colheita. Só que pra ti as coisas vão ser diferentes do que pra mim. As coisas que você precisa mudar, elas são diferentes das coisas que eu precisei mudar. Então a gente costuma ver, e eu acredito que se você tá olhando isso, você já deve ter visto vários tipos de vídeos semelhantes, talvez na internet. Eu falo porque eu consumo muitos, né? Fazem muitos anos. Então geralmente se fala, mude de vida em 6 meses, como mudar de vida em uma semana, como fazer... E eu mesmo fiz um vídeo desse, acho que o último vídeo aqui do canal, como eu mudei, né? A minha última grande mudança nos últimos 8 meses, que eu deixei de ser extremamente introvertido. Tô voltando a ser uma pessoa extrovertida. Eu já fui muito extrovertido, mas os bloqueios, as facadas, né, da vida, a depressão, a ansiedade, esse tipo de coisa, ela tinha bloqueado isso, né? E eu usei estratégias pra vencer isso. Mas o assunto aqui agora é assim, você entender que pra você vai ser diferente do que foi pra mim, porém, eu expliquei aqui de uma maneira que você consegue adaptar a mesma coisa pra tua própria vida, certo? Então, pra isso, eu vou usar a minha vida de exemplo, igual eu usei no exemplo falando ali, né? Que é, acredito que é a maneira que eu consigo conectar mais fácil, sabe? E é engraçado que depois que a gente vence, né, as situações, é fácil de falar sobre elas, né? A gente até dá risada, mas durante o processo é horrível, é esmagador, né? Então deixa eu te falar aqui rapidamente, certo? Como que você consegue, ainda em 2025, mudar de vida e subir o teu nível. Tu vai escolher a tua área, as tuas áreas, e tu vai fazer isso, certo? Então deixa eu pegar aqui, eu escrevi aqui basicamente pra você não perder nenhum segundo desnecessariamente aqui comigo, pra eu não me esquecer dos pontos. Primeira coisa, tá bom? E que deu muito certo comigo, eu recebi um conselho muito sábio e graças a Deus eu abracei esse conselho, sabe? Que seria o seguinte, primeira coisa, tu entender as tuas fragilidades. Tu entender o que te afeta, tu entender o que tá dando errado na tua vida. E não tá dando errado aquela coisa, eu tô com problema de dinheiro. Então meu problema é dinheiro. Talvez não seja necessariamente dinheiro o teu problema. Talvez seja a gestão do recurso. Talvez seja a captação de novos recursos. Talvez seja você não tá administrando alguma área bem dos teus recursos. Às vezes o dinheiro é ali a consequência, né, digamos assim, mas você tem que rastrear a causa. E eu vou te dar um exemplo bem prático nisso na minha vida, tá bom? Eu, Mike Arão, eu tinha uma dificuldade muito grande de identificar as armadilhas. Eu não sabia o que eram armadilhas da vida.
Eu não tive essa noção, não tive essa aula, né, não me foi falado, meus pais não me falaram sobre isso. "A culpa é deles, Arão, então". Não, claro que não, eles me deram o melhor que puderam, com as condições que eles tinham, enquanto eu não tinham condições melhores, né, vindo do interior, enfim. A vida da cidade, eu fui a primeira geração da minha família que estava na cidade, digamos assim. Eles eram no interior, eram outras dificuldades, outros obstáculos, né. E a vida na capital, ela é diferente da vida de uma cidade, mas de metropolitana, que é diferente de uma cidade de interior, né, são coisas diferentes. E eu caí em muitas armadilhas, digamos assim, armadilhas com as pessoas, tomei muito golpe, tomei muito calote, sabe. Entrei em muita situação de gaiato, e eu sempre tive a oportunidade de conseguir analisar e entender o que deu errado. Aliás, sempre não. Depois que eu tive alguém que me ensinou, mas até a partir desse momento eu consegui olhar na minha vida e entender as déficits, né, as falhas. E eu, em determinado momento, eu criei ali um plano de ação com base no que eu aprendi, né. E na minha vida, na minha ocasião, olhando pelas situações que eu te falei ali em cima, tiveram algumas coisas que fizeram muita diferença para eu conseguir fazer e que dá para fazer em pouco tempo. Ali, né, entender que se eu soubesse mais sobre pessoas, eu não teria caído na maioria dessas armadilhas. Arão, o que que é, entender mais sobre pessoas? Primeira coisa, aprender a ler as pessoas. Aprender a entender as intenções dessas pessoas antes delas fazerem o que elas têm a intenção. Isso vai desde entender a energia dessas pessoas, isso vai desde entender a intenção dessas pessoas, isso vai entender a motivação dessas pessoas para terem entendendo determinada atitude. Quando você consegue entender isso, fica mais previsível você evitar de alguma coisa acontecer. Isso é uma coisa pequena que você pode aprender em pouco tempo e que pode dar uma diferença grande na sua vida. Ainda sobre evitar armadilhas, Arão, uma outra coisa, entendendo que eu ler as pessoas é a maneira que eu vejo elas. Agora, eu entendendo como as pessoas funcionam, eu posso mostrar a maneira que eu quero que elas me enxerguem. Como, Arão? Através de uma comunicação assertiva. Através de uma comunicação assertiva, mesmo não usando as palavras, eu consigo mostrar para as pessoas para que eu vim, ou o que eu quero, ou o que eu espero delas. Seja isso com a postura, seja isso com o posicionamento, seja isso utilizando estratégias para chegar até essa pessoa, para minha mensagem chegar até a pessoa, mostrando intencionalmente a maneira ou o que eu quero passar para elas. Então, eu entendendo como a pessoa funciona e eu entendendo como que eu levo a minha mensagem, como que ela vai me ver, eu precisei também aprender a dizer não para as pessoas. Aprender a me posicionar de uma maneira que eu entenda que às vezes as pessoas elas confundem você ser bom com você ser bobo. Já aconteceu com você que você vai fazer uma coisa legal para a pessoa, não porque você é um mané, mas porque você tentou apoiar a pessoa de coração e ela falou: "Esse é bobo, então toma". As pessoas confundem você ser bom com você ser bobo. Segunda coisa, eu precisei aprender a dizer não para as pessoas e sim para a minha família. Primeiro sim para mim e para minha família e depois dizer sim para as pessoas se fizer sentido. Se fizer sentido dizer sim para as pessoas, se não fizer sentido dizer não e tá tudo bem. E isso tem a ver com o terceiro ponto, que é não ter a necessidade de agradar as pessoas. Tem uma frase que é, se eu não me engano, é do Romário, que ele falava assim: "Ah, alguém paga minhas contas, alguém sente minhas dor". Aí é bem isso daí, pô. Ninguém paga minhas contas, ninguém sente as minhas dores. Eu não tenho que agradar essas pessoas, eu tenho que me agradar, agradar os meus objetivos, agradar a concretização das coisas que eu almejo pra mim, pra minha família. Ah, vou agradar outra pessoa, não. Vou agradar minha filha, vou agradar minha mãe, se fizer sentido, porque ela já faz parte da família dela que é com meu pai. Mas esse é assunto para um outro momento. Pequenas coisas, 3 pequenos pontos que me ajudariam, que me ajudam hoje, mas que teriam me ajudado, durante ali a minha adolescência, início da fase adulta, até uma boa parte da minha fase adulta.
que teriam me ajudado a sair de armadilhas terríveis. Aprender a ler as pessoas, aprender a ter uma comunicação assertiva, aprender a dizer não, 3 coisas simples. Não tomei o banho gelado por determinado tempo, não li ali um livro por mês para fazer isso, não tô acordando às 5 da manhã para fazer isso, que são hábitos maravilhosos, mas que tá no meio de mude sua vida em pouco tempo, etc. Com pequenas atitudes você consegue mudar a sua vida, adaptando para você, entendendo que você tem que fazer isso intencionalmente, porque agora fazendo a referência do Zeca Pagodinho, né, velho? Tu deixar a vida te levar, mano, ela vai te atropelar e vai te dar ali no teu meio, se você não for intencional, infelizmente. Caramba, uma outra coisa que eu poderia fazer? Lugares, pessoas, experiências novas. Isso ajuda muito, cara. Ou hábitos, lugares e pessoas. Hábitos em uma semana, você para de tomar o café com açúcar se você fizer isso. Caramba, mas um hábito um pouco maior. 30 dias, você pega um hábito de correr, de começar a fazer, de começar a praticar algum exercício. 90 dias, se você tem algum vício, igual eu já tive, vários. 90 dias, o período de abstinência saindo do teu corpo, você consegue começar a se livrar disso. Se você tem um plano traçado, fica mais fácil. Se você sabe o que você precisa fazer para se livrar daquela coisa ali, daquele momento ali, fica mais fácil. Não, mas eu tenho dificuldade de ter um plano. Eu também tinha. Depois que eu aprendi com esse mentor, com esse senhor, com esse vovozinho, eu tirava o cara pra vovozinho, o cara me deu a moto que me ajudou na minha vida. Cara, eu passei anos com depressão, com ansiedade, fobia social, ferradaço na cabeça. E o cara me ensinou passo a passo. Eu fiz até um vídeo especial, tá bom? Se fizer sentido pra ti aprender o mesmo passo a passo que eu fiz, é só tu clicar no link. Eu vou deixar ele aqui, ou vai estar no comentário, ou vai estar ali na descrição. Se tu puder ajudar curtindo esse vídeo aqui antes de ir pra lá, se quiser deixar um comentário e falar da tua vida, tá bom? Eu costumo fazer acompanhamentos, então eu vejo, só deixa a vida dela, eu olho ali com calma, falo, ó, porque tem gente que tem dificuldade de montar estratégia, tá? Clica aqui no link e olha o material ali que tu vai achar bem legal, tá? Um beijo no teu coração. Se sinta amado, se sinta amada por mim, pela minha família. E se fizer sentido pra ti entender direto ou indiretamente mais sobre o que eu falei no vídeo, o que eu falaria, eu vou deixar aqui também um ou dois vídeos aqui pra te ver, tá? Um beijo.